Oi pessoal, no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, vendo agora o movimento circular uniforme. O que significa isso? A partir de agora, a gente vai continuar observando o movimento de corpos, só que pensando em trajetórias circulares. Até o momento, a gente só estudou movimentos onde a trajetória era retilínea, onde a trajetória era uma reta. E a partir de agora a gente vai pensar no movimento de objetos que fazem uma curva, que se movimentam em trajetórias que têm um formato circular. E no nosso dia a dia a gente pode observar vários movimentos que acontecem de forma circular. O movimento de uma roda gigante no parque de diversões, a trajetória em estradas onde a gente observa curvas, também vai ter ali um movimento circular envolvido. O movimento da hélice de um ventilador também vai ter uma trajetória circular. Então a gente consegue observar no nosso dia a dia que a maioria dos movimentos acontece com essa trajetória curva. Mesmo a gente se movimentando, a gente não anda sempre só em linha reta. A gente consegue traçar caminhos que fazem curvas também. E por isso a gente consegue se deslocar de um lugar ao outro. Se a gente fosse só andar em linha reta, seria muito difícil a gente sair de um ponto e chegar a outro. Então, a partir de agora, a gente vai pensar nesse tipo de movimento em trajetória circular. O movimento dos planetas em torno do Sol acontece numa trajetória elíptica, uma trajetória que faz curva, tá? Então, existem vários exemplos aí desse tipo de movimento. Quando a gente pensa em movimentos que fazem curva, que fazem uma trajetória circular, que estão girando ali, o que a gente observa? Que esses objetos eles podem dar várias voltas em torno de um ponto. Então, quando a gente observa um movimento circular, a gente pode perceber que esse movimento ele pode se repetir várias vezes em torno de um ponto. O ponteiro de um relógio, por exemplo, vai fazer isso. O ponteiro ele vai ficar girando ali em torno de um ponto e ele vai dar várias voltas ao longo do dia para marcar o horário. Quando a gente pensa nesses movimentos que podem dar várias voltas em torno de um ponto, a gente chama esse tipo de movimento periódico, um movimento repetitivo, um movimento que pode repetir aquela trajetória várias vezes. Não só o movimento circular é capaz de repetir a mesma trajetória várias vezes ao longo de um tempo, tá? Mas quando a gente estiver pensando em movimento circular, a gente vai ter que se atentar a esse fato de que no movimento circular, um corpo ele pode dar várias voltas em torno de um ponto ao longo de um certo tempo. Então ele pode repetir essa trajetória no formato de um círculo em torno de um ponto várias vezes ao longo de um tempo. Esse tipo de movimento periódico, esse movimento que acontece em períodos, ele vai acontecer sempre com um intervalo de tempo relacionado a ele. Então, quando a gente pensa lá no exemplo do ponteiro do relógio de novo, o ponteiro do relógio ele vai levar sempre o mesmo tempo para dar uma volta completa. E como o ponteiro do relógio ele leva sempre o mesmo tempo para completar essa volta, esse tempo que ele leva para completar uma volta completa, ele recebe um nome especial. E a gente vai ver que esse nome para o tempo de um objeto completar uma volta completa ou realizar um evento completo é chamado de período. Em movimentos circulares que acontecem de forma periódica, que podem se repetir ao longo de um intervalo de tempo uniforme, a gente vai ter ali o cálculo desse tempo que leva para esse evento ocorrer, para essa volta ocorrer, que é chamado de período. Então, o período ele pode ser calculado como um intervalo de tempo que um certo número de eventos leva para ocorrer. No caso lá do exemplo do relógio, seria o intervalo de tempo que o ponteiro do relógio leva para completar uma volta. Esse período ele está relacionado com o tempo para um evento completar, né? Então, a unidade no sistema internacional para o cálculo do período vai ser o segundo. Então, esse período, esse tempo para um evento ocorrer, para uma volta completa ocorrer, vai ser calculado em segundo. Assim como a gente pode pensar no tempo que um
corpo leva para dar uma volta completa, e a gente vai chamar esse tempo de período, a gente pode pensar em quantas voltas um objeto realiza num certo intervalo de tempo. Então, quantos eventos ocorrem num certo intervalo de tempo? Já que a gente está pensando em eventos que são periódicos, eventos que são repetitivos. Então, essa relação entre a quantidade de eventos ou a quantidade de voltas num certo intervalo de tempo, a gente vai chamar de frequência. A frequência com que aquele evento se repete. Vamos pensar em um exemplo de funcionamento de uma fábrica de automóveis. Então, se a gente pensa numa fábrica que constrói automóveis e a gente analisa o intervalo de tempo de 24 horas de funcionamento dessa fábrica, e a gente sabe que durante 24 horas, então durante um dia de trabalho dessa fábrica, são produzidos 24 carros, e a gente quiser descobrir o período e a frequência de fabricação desses carros, já que são eventos que são repetitivos, todo dia a fábrica constrói 24 carros durante 24 horas, tá? Durante um intervalo de tempo de 24 horas. Como funcionaria isso aí? No caso do cálculo do período, como a gente sabe que durante o intervalo de tempo de 24 horas, essa fábrica ela constrói, então o número de eventos vai ser 24 carros, qual vai ser o período aí? Quanto tempo essa fábrica vai levar para construir um carro só, tá? Para realizar um evento. Então ficaria o tempo de funcionamento da fábrica, 24 horas, dividido pelo número de carros que ele fabrica no dia inteiro, que também é 24. Então, o período de fabricação de um carro, o período para a realização de um evento só, do exemplo que a gente está analisando, seria de 1 hora. Então, a cada 1 hora, essa fábrica consegue fabricar um carro. E qual é a frequência de fabricação dessa fábrica? Se a gente sabe que o número de eventos ali são 24 carros, então ao longo do dia, de 24 horas foram fabricados 24 carros em 24 horas, a frequência aí seria de 1 Hz. Hertz vai ser a unidade no sistema internacional para frequência. Então, quando a gente começar a trabalhar agora com o cálculo de frequência, a gente vai usar a unidade do Hertz para frequência. Se a gente olha para esse exemplo, a gente consegue perceber que a gente vai conseguir relacionar o período e a frequência. Por quê? Se a gente olhar para a definição de período e para a definição de frequência, o que a gente tem? Que o período é o intervalo de tempo sobre o número de eventos que ocorrem nesse intervalo de tempo. E já a frequência é o contrário, é o número de eventos relacionados com o intervalo de tempo de observação. Então, como eles são o inverso um do outro, são o contrário de um do outro, a gente pode perceber que a frequência vai ser igual ao inverso do período, vai ser 1 sobre o valor do período. Ou o contrário também vai valer. O período vai ser o inverso da frequência, vai ser 1 sobre frequência. Então vai ser importante, quando a gente for escrever as equações que descrevem o movimento circular uniforme, a gente ter em mente o que significa um movimento ser periódico, um movimento ser repetitivo, então eventos que ocorrem várias vezes ao longo de um tempo, que se repetem ao longo de um tempo. Por exemplo, quando a gente pensa em séries de TV, geralmente um episódio da série de TV sai um episódio a cada semana. Então, é um evento repetitivo, é um evento periódico. Eu tenho a ocorrência de um episódio a cada 7 dias. Então, a cada 1 semana, eu tenho a ocorrência de um evento ali. Então, quando a gente tem movimentos circulares, a gente pode pensar na velocidade com que esse movimento ocorre. Então, quando a gente pensa no movimento da Terra girando em torno do Sol, ou do movimento dela girando em torno do seu próprio eixo, da sua rotação, a gente tem uma velocidade ali relacionada com esse tipo de movimento circular. Então, a partir de agora, a gente vai ver como a gente vai conseguir medir essas grandezas
relacionadas a movimentos com trajetórias circulares e como a gente vai construir equações que descrevam esse tipo de movimento. Então, vamos pensar em uma partícula que se movimenta do ponto A até o ponto B, fazendo uma curva. Então, descrevendo uma trajetória que faz uma curva, uma trajetória circular. Quando essa partícula sai do ponto A e se desloca até o ponto B, o que vai acontecer? A gente vai conseguir observar um deslocamento, um ΔX aqui dessa partícula. Como a trajetória dessa partícula não é mais uma reta, é uma curva, o que a gente tem? A gente tem uma variação aqui, ó, de ângulo. A gente tem, então, essa medida ΔX aqui como a medida do arco que descreve esse deslocamento da partícula, desse arco AB. Então, a gente tem aqui um deslocamento da variação do ângulo entre o ponto A e o ponto B, tá? Então, a gente vai ter que relacionar esse deslocamento ΔX dessa partícula agora com essa variação do ângulo. Esse deslocamento relacionado à variação desse ângulo aqui, desse arco de trajetória, vai ser chamado agora de deslocamento angular. E a gente vai representar pela letra Δθ, tá? Variação do ângulo desse arco de trajetória aqui, tá? Dessa curva. E esse ângulo, ele vai estar relacionado com a distância entre a periferia aqui da minha curva, né? A periferia do meu arco, com o centro da trajetória circular, tá? Com o raio. Então, essa distância entre o centro do círculo e a sua borda é chamada de raio. E esse deslocamento angular aqui, essa variação angular aqui, vai depender, então, dessa distância entre o ponto A e o ponto B, então, desse deslocamento escalar que a gente vai chamar ΔX e do raio da trajetória desse círculo. Bom, e a gente sempre vai procurar calcular esse deslocamento angular porque a gente pode relacionar esse deslocamento angular, essa variação do ângulo aqui relacionado com o raio do círculo, para achar o deslocamento escalar, tá? Esse ΔX aqui, a distância percorrida por essa partícula. Deslocamento angular, ele vai ser medido em graus ou em radianos, já que a gente está falando de variação de ângulo, tá? Então, a unidade no sistema internacional para o deslocamento angular vai ser o radiano. Então, a gente vai procurar trabalhar sempre com unidades em radianos, tá? Vamos lembrar que uma volta completa vai possuir 360 graus. Então, 360 graus é igual a uma volta completa. Em radianos, essa volta completa, uma volta aqui, ó, essa variação angular completa vai ser igual a 2π radianos. Então, quando a gente for calcular deslocamento angular, a gente vai procurar sempre trabalhar com a unidade de radianos, tá? E a gente vai ter que lembrar que uma volta completa possui 360 graus e 360 graus é igual a 2π. E aí a gente vai conseguir trabalhar com a unidade de radianos. Além do deslocamento angular, a gente pode calcular também a velocidade com que a partícula se desloca do ponto A ao ponto B. Então, quanto tempo ela vai levar para andar essa distância aqui? Então, qual vai ser a velocidade dessa partícula ao se deslocar do ponto A ao ponto B? Um certo intervalo de tempo. A velocidade angular, então, vai depender desse deslocamento angular, dessa variação do ângulo aqui, num certo intervalo de tempo. Como a gente está pensando em velocidade angular, a gente já viu que essa variação de ângulo aqui, se a gente pensar numa volta completa, ela vai ter 2π radianos. Esse deslocamento angular para uma volta completa vai ser igual a 2π radianos. E o intervalo de tempo para completar uma volta completa, o intervalo de tempo para dar um giro, um evento, é o período. Então, a gente vai poder utilizar essa equação aqui para calcular a minha velocidade angular. 2π
uma volta completa sobre o tempo, né, ou o período para completar essa volta. Então a gente pode tanto utilizar isso aqui, como a gente também pode lembrar que o inverso do período é a frequência. Então a gente também vai poder calcular a velocidade angular como 2π vezes o valor da frequência. Então a gente tem duas maneiras diferentes aí de encontrar a velocidade angular, a velocidade com que esse ângulo vai variar aqui numa trajetória circular. Ou a gente utiliza essa primeira aqui, 2π sobre período, ou a gente utiliza 2π vezes a frequência. Vai depender das informações que a gente tem na hora de resolver os problemas. E a partir, então, dessa ideia de velocidade angular, a gente consegue construir uma equação para trabalhar com movimentos circulares. A equação horária do movimento circular uniforme. Essa equação horária do movimento circular uniforme vai ser θ final igual ao θ inicial mais a velocidade angular multiplicado pelo tempo. Então, utilizando essa equação horária aqui para o movimento circular uniforme, a gente vai conseguir trabalhar trajetórias que descrevam uma curva. Além da velocidade angular, no movimento circular uniforme, a gente também vai ter a velocidade tangencial ou velocidade escalar. Essa velocidade vai ser a variação da distância percorrida pelo tempo. Então, além da gente conseguir calcular a velocidade relacionada com essa variação do ângulo descrito pelo arco de circunferência, a gente também vai conseguir calcular uma velocidade que vai estar sempre tangente à curva, então sempre vai estar fazendo um ângulo de 90 graus com o raio dessa curva e que vai depender do deslocamento, então vai depender da distância entre o ponto A e o ponto B, né, entre o ΔX, e o tempo para esse deslocamento, tá? Lembrando que, como a gente está trabalhando com movimento circular, esse ΔX, esse deslocamento escalar, está relacionado com o deslocamento angular, que a gente viu que o deslocamento angular vai ser deslocamento escalar dividido pelo raio. Então, a gente pode concluir daqui que o deslocamento escalar vai ser o deslocamento angular vezes o raio. O raio que está aqui dividindo passa multiplicando. Então, a gente pode escrever que o ΔX, deslocamento escalar, vai ser deslocamento angular vezes o raio. E o tempo? O tempo para uma volta completa, a gente viu que é o período. O tempo para a ocorrência de um evento, a gente vai chamar de período em movimentos periódicos. Então, a gente vai ter período. Se esse deslocamento angular aqui, a gente viu que para uma volta completa é igual a 2π, a gente pode escrever que a velocidade tangencial vai ser 2πr sobre período. Então, a gente vai poder calcular essa velocidade tangencial utilizando essa equação aqui. Uma volta completa vezes o raio da circunferência dividido pelo período para essa volta completa. Podemos utilizar, então, essa equação quando estivermos falando de velocidade tangencial. Agora, além da gente utilizar essa equação da velocidade tangencial para calcular esse valor, a gente pode relacionar também essa velocidade tangencial com a velocidade angular que a gente viu anteriormente. A gente viu que a velocidade angular ela pode ser igual a 2π sobre período ou 2π vezes o valor da frequência. Se a gente olha para essa equação que está aqui no quadro, a gente consegue perceber que 2π sobre o período, é a minha velocidade angular. Então, eu também posso relacionar a velocidade tangencial com a velocidade angular vezes o raio, já que 2π sobre período, a gente já viu que é a velocidade angular. Então, também podemos utilizar isso aqui para relacionar velocidade escalar ou velocidade tangencial com a velocidade angular. Além de poder escrever isso, a gente
também vai poder utilizar a ideia de frequência. Por quê? A velocidade tangencial, a gente também pode calculá-la a partir da frequência, já que a gente sabe que período é o inverso da frequência. Então, ficaria 2π vezes r vezes a frequência. A gente substitui o período pela frequência. Também podemos calcular a velocidade tangencial a partir da frequência. Então, a gente pode perceber que a gente consegue escrever duas equações diferentes para calcular essa velocidade tangencial ou velocidade escalar, tá? A gente pode chamar dos dois jeitos. Então, a gente pode escrever tanto uma equação que depende do período ou uma equação que depende da frequência. Olhando para as duas equações, a gente consegue perceber que existe uma relação entre a velocidade tangencial e a velocidade angular do corpo que se movimenta em movimento circular. A gente consegue perceber que a velocidade tangencial vai ser igual à velocidade angular vezes o raio da trajetória. Além da gente calcular as velocidades relacionadas ao movimento circular uniforme, a gente também vai observar que existe aceleração no movimento circular, tá? Apesar de a gente estar estudando o movimento circular uniforme, apesar dessa característica uniforme, onde a velocidade não varia em valor, a direção e o sentido do vetor velocidade vai variar, tá? Quando a gente observa o vetor velocidade aqui nesse desenho de uma trajetória circular, o que a gente tem? Que à medida que o objeto ele vai se movimentando, a direção e o sentido da velocidade vai variando. Então, a velocidade tangencial ela vai ter um valor uniforme, ela vai ter um valor constante, ela não vai variar, mas a direção e o sentido vão variar. Por quê? À medida que o corpo vai se deslocando, a velocidade tangencial vai acompanhando esse movimento e vai mudando a sua direção e o seu sentido. E por conta da variação de direção e de sentido da velocidade tangencial, é que a gente tem uma aceleração que a gente vai chamar de aceleração centrípeta. É a aceleração que vai estar relacionada com essa variação de direção e sentido da velocidade tangencial, tá? Lembrando que quando a gente estudou o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado, a gente viu que velocidade constante, aceleração é zero, e quando o valor da velocidade variava, a gente tinha ali uma aceleração associada, tá? Uma aceleração diferente de zero. Vai acontecer a mesma coisa aqui, só que a gente vai ter dois tipos de acelerações. A aceleração relacionada com a variação da direção e do sentido, já que a gente está tratando de vetores, né? Velocidade é um vetor que possui intensidade, direção e sentido. E a aceleração relacionada com a intensidade da velocidade, com o valor da velocidade. O valor da velocidade tangencial no movimento circular uniforme não vai variar, mas a direção e o sentido vão variar. Então, a aceleração centrípeta está relacionada com a variação de direção e sentido do vetor velocidade tangencial. E essa aceleração centrípeta vai poder ser calculada como velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio da trajetória circular. Já a aceleração tangencial, que está relacionada com o valor da velocidade tangencial, vai ser zero. Por quê? Porque a intensidade ou o valor da velocidade tangencial é constante, não muda. Então, a aceleração tangencial é zero, a aceleração centrípeta é diferente de zero e está relacionada com a velocidade tangencial e o valor do raio. E muito importante, a aceleração também é um vetor, então a aceleração também possui direção e sentido. No caso da aceleração centrípeta, a direção e o sentido da aceleração sempre vai estar para o centro da trajetória,
sempre vai estar apontando para o centro do círculo. Então, em qualquer ponto aqui da trajetória que a gente observar, essa aceleração sempre vai estar apontando para o centro da circunferência. Então, se não existe variação de direção e sentido da velocidade tangencial ou da velocidade escalar, a gente tem um movimento em linha reta e essa aceleração centrípeta é zero. Quando existe variação na direção e no sentido da velocidade, a gente passa a ter então uma aceleração centrípeta que aponta para o centro da circunferência e a gente passa a ter então uma trajetória circular. Então, movimentos circulares, movimentos com trajetórias em formato de círculo, sempre vão ter uma aceleração que aponta para o centro da circunferência e que mantém esse movimento em movimento circular, tá? Que mantém o objeto girando. Então, é a aceleração centrípeta, é a variação de direção e sentido da velocidade tangencial que mantém um objeto girando. Se não existe essa variação de direção e sentido da velocidade tangencial, o objeto para de girar. Então, a partir de agora, a gente vai observar movimentos que tem esse formato de trajetória circular e a gente vai precisar levar em consideração tudo isso que foi discutido nesse vídeo, tá? Então, até o próximo vídeo, onde a gente vai fazer exercícios sobre o movimento circular uniforme.